Olá, boa tarde a todas e a todos. A bênção. Eu sou Marta Ferreira, Marta de Oxum. Hoje a gente vai estar começando nosso terceiro xirê dos saberes, do Ile Axé Milareia Sabá. Hoje com a presença do professor Anderson Flor. Já vou estar acionando ele aqui para a gente não perder muito tempo da live. Já vi que ele entrou. Hoje é um dia muito especial porque a gente sempre quer trazer o An para conversar por conta da distância e tudo mais. A gente só consegue conversar online ou quando a gente se encontra, em algum evento. Olá! Olá! Sua bênção! Que algum abençoe a benção. Deus te abençoe! Uma felicidade gigante ter você aqui com a gente, que era uma vontade do grupo que organiza o encontro das culturas, mas por conta da distância e tudo mais, a gente acaba não conseguindo te trazer para estar conversando com a gente. Então, o professor Anderson Flor além de ser uma referência, né, para a gente, ele também é um amigo querido, né, um homem de axé, professor lá da Universidade de Brasília, com pesquisas principalmente na área de filosofias africanas, né? Enfim, todo mundo conhece o An, né? É um prazer, uma honra ter você aqui para a gente estar conversando um pouco sobre essa temática do nosso encontro, né? Que a gente está pensando aí nesse momento tão difícil, né? De pandemia e pensar nas estratégias que os IBEJs dão de presente para a gente, né? Essas artimanhas e que para a gente de terreiro, né, Juan, é uma coisa que sempre teve presente, né? A gente sempre teve a manha dos IBEJs, os truques, as estripulias para conseguir sobreviver, né? Então, queria que você conversasse um pouco com a gente, né? Hoje o nosso tema é a poética brincante dos IBEJs e seus desdobramentos no terreiro. E aí a gente vai conversando um pouco sobre isso. Também estava vendo que o livro que você lançou agora tem tudo a ver, né, com essa temática também, principalmente o capítulo que fala dos candomblés, educação e resistência. Então, achei que foi extremamente importante e como as coisas, a coincidência a gente não acredita nisso, né? Como a ancestralidade conspira para a gente pensar num tema que tem a ver com o livro que você está lançando agora, né? Então, eu queria que vou deixar você falar, que tem muita gente lá de casa que ainda não te conhece, só me ouve falar muito de você, citar bastante, então vou deixar você conversar um pouco com a gente. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu dizer que primeiro é uma alegria estar, mesmo à distância, podendo te ver. Marta é sempre uma amiga querida, né? Estou aqui lembrando de quando a gente se conheceu fortuitamente num encontro em Juiz de Fora, Foi. 2013. e em 2013. E de lá para cá a gente nunca mais se separou. Isso é muito bacana, apesar de que a gente mora bastante distante. E dizer que estou muito feliz, né, de poder acompanhar a atividade que vocês estão fazendo. Eu tive hoje, que a gente está aqui na volta das atividades da universidade aqui por conta da pandemia e planejando a volta remota, então tá uma confusão danada. Mas ainda assim, eu consegui ver todas as discussões que aconteceram antes, achei muito, muito, muito interessante e fico muito feliz de poder partilhar com vocês esse espaço, né? Aproveito, já que a gente está falando com o povo de Axé, o povo de terreiro, de tomar a bênção a todo mundo, né? E pedir que o Nkosi, que Ogum nos abençoe e nos dê bons caminhos aí nesses tempos estranhos que a gente está vivendo. E, e chamar a atenção de que também é muito bacana vir
não é, a um encontro de saberes que discutiu exatamente o tema das poéticas brincantes de Beige, né, que é um tema que me interessa muitíssimo, né, enquanto professor de um lado, enquanto homem de terreiro de outro. Só que para o terreiro, isso para a gente já está, como você chamou a atenção, no nosso fazer do dia a dia, né? A gente não precisa abrir um parênteses para falar sobre isso, porque as nossas estratégias de beijo estão o tempo inteiro colocadas para nós, né? Sim. Agora, em pensar, que é uma coisa que tem me interessado bastante, como estabelecer uma conversa, não é uma conversa não colonizada, entre os saberes que a gente produz nos terreiros e que a gente está cansado de conhecer, não é? Com esses saberes que a universidade tem produzido, sobretudo com a chegada das pessoas que estão nas comunidades, que estão nos terreiros, que estão nos lugares mais pobres, não é? E que, de uma maneira muito importante, muitas vezes não se veem representadas pelas ideias, pelo jeito de produzir conhecimento na universidade. Eu acho que a gente, quando traz as nossas próprias ferramentas de trabalho, eu sou um homem de encosto, eu sou um homem de Ogum, então adoro ferramentas. Então, trazer essa... Tecnologias, né? Exatamente, né? E aí trazer as nossas ferramentas, né? As ferramentas que a gente já domina tão bem, né? E que muitas vezes a gente vai para a universidade e acaba esquecendo dessas ferramentas, né? E não esquecendo porque a gente é relapso, ou porque a gente acha que o do terreiro não vale tanto, mas porque a universidade está o tempo inteiro te enfiando um monte de ferramentas, outras, que não ajudam a gente a entender a nossa própria vivência, seja no terreiro, seja nas nossas comunidades, seja no nosso trabalho como professoras e professores, ou quaisquer outras atividades, é porque especificamente meu trabalho é de formar professores e sou professor também, né? E aí eu estou tentando que essa conversa passe pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelas nossas práticas, né? Sempre colocando para jogo, né, a ideia de que o terreiro não é só um espaço religioso, né? Uhum. É que ele é acima de qualquer coisa, né, uma reconstrução e uma estruturação de modos de viver, de vida, de pensamentos, de saberes, de uma série de coisas para além do rito, né, para além da crença na espiritualidade, que também é importante, porque isso para nós não está separado, né? Sim. Então, é uma das coisas que a gente tem que enfrentar para poder trazer essas imagens para o terreiro, é aquilo que a gente tem chamado de racismo religioso, né? Que reduz todo esse complexo modo de vida com seus saberes, conhecimentos, crenças, práticas, ao rito. Aí fica Uhum. parecendo que é só o rito, né? Mas isso já Sim. é uma estratégia do racismo, né? E é interessante você falar isso, porque a gente, em todas as conversas que a gente tem tido, e até fora do Xirê aqui também, a gente tem batido muito nessa tecla, né? De que não é para além dos muros do terreiro, é para além da questão religiosa. É o que você fala, são modos de vida, né? É o nosso modo de vida e que a gente não deixa ele preso dentro do terreiro, né? Ele está para além dos muros do terreiro, né? Nos cotidianos, na universidade, nas escolas. E aí que está a grande questão, né? Porque esses espaços eles são organizados nessa lógica aí cartesiana, ocidental, e aí esse exercício da gente estar nesses espaços, enquanto professores, enquanto alunos, as nossas crianças e adolescentes também, né, no espaço escolar, a gente acaba criando algumas estratégias, quando a gente está atento, é claro, né, para não cair nas armadilhas que essas visões ocidentais acabam empurrando a gente às vezes. A gente precisa estar atento para criar essas estratégias e dar conta das nossas próprias questões, das nossas linguagens, né? E aí eu queria que você falasse um pouco com a gente disso. Pois é, uma das coisas que para mim sempre foi muito importante é pensar que para nós, né, que somos no terreiro, somos do terreiro, somos para o terreiro tem muros
não para proteger o que está dentro do que está fora, mas para proteger a entrada, nos proteger da entrada desse mundo estranho que nos persegue. Ou seja, o Uhum. terreiro, o muro do terreiro não é uma fronteira para nós. Ele é muito mais uma arma de defesa pelo que está fora. Mas a gente é o mesmo dentro e fora do terreiro. Então não tem um fora do terreiro para nós. Como é o nosso modo de vida, onde quer que a gente ande, o terreiro está com a gente. A gente é terreiro. Né? Uhum. Porque lembrando da Beatriz Nascimento que se perguntava quem é quilombo, né? E a pergunta pelo quilombo é uma pergunta por quem é, não só onde fica, nem o que é. Sim. Acho que a gente pode fazer a mesma pergunta para o terreiro, não é? Não é só onde está o terreiro, ou o que é o terreiro, mas quem é o terreiro e nós somos o terreiro. Eu acho que é muito importante que a gente consiga entender que quando a gente está em outros espaços, seja do nosso trabalho, seja da nossa discussão política, não é? Não poder atuar com as ferramentas, com as nossas ideias, com o nosso jeito de produzir conhecimento, não é? Faz com que a gente seja violado, né? O tempo inteiro Sim. tentando traduzir o que a gente vive, né? É, numa linguagem que não é a nossa, e é uma tradução que acaba fazendo perder também muita coisa interessante do que a gente vive. Então acho que esse é um ponto fundamental. E é aí que eu acho, né, que assim como Exu, assim como Oxum, como todos os orixás, o Beji nos traz uma série, né, de ferramentas muito interessantes, sobretudo no tempo que a gente vive. E é aí que eu acho que vale a pena a gente desesquecer, né, o que foi feito, né, na nossa relação entre o que está dentro do terreiro e o que está fora. Né? A gente tem que esquecer o esquecimento que foi imposto a gente, porque mais que nunca a Uhum. gente precisa, numa vida que hoje, né, é uma luta por vida, não é? Também foi no passado por conta do racismo e que continua nos assolando, mas hoje a luta por vida tem sido muito, muito intensa, né? E uma coisa muito interessante que Beijo conta pra gente é que a gente entende muito sobre a vida a partir do que é, nós entendemos que seja pela morte. Né? E a gente que está no terreiro está cansado de saber que apesar da gente vincular, não é, o Ibeji com as crianças, com a infância, não é, Ibeji tem uma profunda e intensa relação com a morte. Né? E que Uhum. relação é essa que nos interessa? Né? Parece que a relação que Beja estabelece com a morte é muito diferente dessa que o Ocidente quer nos impor e muitas vezes fazendo que a gente sofra uma morte que sequer é a nossa. Né? Uhum. Então, num tempo que a gente está falando tanto da tal da necropolítica, né, de uma política de morte, parece que Beja seja uma das saídas primordiais. Né? Sim. Normalmente, quando a gente fala das poéticas brincantes de Beja, a gente está sempre se referindo a um dos muitos itãs, mas principalmente o Itã em que Ibeji enfrenta Iku, né? Que Ibeji enfrenta a morte. E acontece, tem muitas versões dessa narrativa, né? Como muitas dos nossos Itãs, mas o espírito continua o mesmo, em que acontece alguma coisa que irrita Iku, acontece alguma coisa no mundo que irrita Iku, e Iku deixa de levar as pessoas só no momento em que o tempo de vida delas acaba. Né? Porque a função de Iku como uma divindade, como um orixá, é isso, desligar o corpo daquilo que forma o restante, do restante das coisas que formam as pessoas. E aconteceu que alguma coisa que Iku está completamente irritado e que começa a matar as pessoas, a tirar as pessoas da comunidade antes do tempo chegar. E aí as pessoas começam a se assombrar, porque vão morrendo pessoas, vão morrendo pessoas, vão morrendo pessoas, pessoas jovens, pessoas que não estão ainda, não haviam cumprido ainda as suas tarefas na comunidade, e enquanto isso, né, vive nessa comunidade, uma comunidade iorubá, por certo, né, esses gêmeos, né,
que são representados como crianças e que recebem de sua mãe tambores, dois tambores mágicos, né? E que eles se divertem e cantam e dançam e tocam esses tambores. E são tambores muito poderosos porque colocam as pessoas para dançar, né? Não deixa ninguém quieto. Como os nossos tambores, né? É muito Somos difícil nós. tá tocando e a gente tá quietinho. E aí, nessa onda de que Ku tá revoltado e tá levando o povo a rodo antes do tempo, é, os ribeiros, depois de um monte de gente já ter tentado negociar e brigar com a morte, e brigar com o Iku para ver o que fazia, para parar, né, essas armadilhas e as mortes que estavam acontecendo, eles vão lá, porque Iku vai capturando as pessoas num caminho. É muito bonito isso, porque Iku não vai até a comunidade. Tem um caminho pelo qual as pessoas precisam caminhar para que Iku tire elas fora do tempo. E é muito importante que a gente possa pensar que caminho é esse. Tá? E aí os Ibejis vão para para esse caminho, lembrando que eles são gêmeos e gêmeos idênticos, né? E um deles vai andando normalmente nesse caminho, o outro se esconde no mato e vão bonitinhos ali tocando o tambor, e um tambor com uma cantiga irresistível, com um som irresistível, e eles estão lá o tempo inteiro cantando e dançando, e só que Ku só vê um desses meninos passar, né? Uma dessas crianças. E que vai tocando o tambor, mas como o tambor é mágico, né? É... E Ku começa a dançar e não consegue parar, né? Porque é um ritmo muito envolvente. E aí eles vão tocando, eles são como estão dançando, e Ku só tá vendo um, e quando um cansa, vai dançando, entra no mato, o outro assume o mesmo lugar, como eles são iguais, e Ku não sabe que mudou de figura, e continua dançando, né? Continua dançando. E aí a morte, e eles vão trocando o tempo inteiro, e aí Ku já não aguenta mais dançar, já está exausto de dançar, e continua dançando porque o ritmo dos tambores, a alegria dos tambores, não é, contagia o corpo e não deixa o corpo de Ku parado. Né? E ele implora, né, para que ele pare, pensando que é um só pare, e aí os dois aparecem, aí os dois tocam, ele entende que não eram não era um, eram dois, né, e continuam tocando, e fala, a gente pode parar, e continuam tocando e dançando, se você, portanto, se acalmar também, e é muito importante porque é a música, é a alegria, é a brincadeira que É também a dança. acalma. E a dança, né? Esse outro jeito de lidar com o corpo que acalma Iku. E aí eles fazem um pacto com Iku, que vai parar de levar o povo antes do tempo, não é? E aí eles voltam para sua comunidade, dançando felizes e contentes, e Iku vai embora descansar. Não vai precisar levar ninguém antes do tempo, vai descansar e sai todo mundo feliz para seus lugares. Né? Isso conta pra gente muitas coisas importantes. Primeiro, desse caminho que nos leva para uma morte fora do tempo. Né? E outra, exatamente essas artimanhas, essas estratégias de Ku, de Beji, que muitas vezes invertem lógicas que a gente está acostumado a fazer. Né? São duplos, são dois, a noção do gêmeo para os mundos yorubás tem uma representação muito intensa, porque de alguma maneira faz circular a ideia de que nós temos um duplo no Orun, né? Nós não somos só aqui, mas eles estão aqui ao mesmo tempo. Né? E que vivem aqui de um jeito brincante, né? Provocando aquilo que a gente poderia chamar o tempo inteiro, né? Nessa volta que eles fazem com Iku, de uma coisa que seria uma espécie de eterno retorno, não do mesmo como queria Nietzsche, nem da diferença como queria Deleuze, mas um eterno retorno dessa pirueta, né, que é exatamente essa capacidade de usar estratégias brincantes para demover, retomando a alegria, fazendo a alegria resolver problemas que a tristeza traz quando acontece, por exemplo, o gesto trágico do racismo, da misoginia, do extermínio da juventude negra, não é? Da periferialização
é, de pessoas, não é, em função de não ocuparem lugares estratégicos de poder, e pequenos, eles são pequenos, são crianças, e são os únicos capazes de subverter essa lógica mortal de que acontece quando o IQ está fora do seu funcionamento normal. Né? E aí é muito importante que a gente pense que coisa bonita eles fazem com o tempo, né, com isso. Né? Que é uma coisa muito importante. Em resguardar que a gente possa, né, continuar a nossa vida num ritmo costumeiro, fazendo as nossas coisas, mas sempre lembrando de que a morte não, não simplesmente está aí para ser um contraponto da vida. Né? Ou seja, a morte e a vida são ligados, para a gente sabe disso. Né? Mas em pensar que o contraponto da vida, né, são essas interrupções de um projeto de uma vida comunitária, de uma vida que a gente possa viver no coletivo. Não é isso que é muito terrível. E é exatamente isso, né? Imagine para crianças, o que pode ser pior do que exterminar a sua comunidade, eles não terem mais com quem brincar. Né? Sim. Ou seja, é necessária essa ideia de uma coletividade brincante. Né? Eu acho. E eu acho. Vou te interromper um instantinho, é rápido, até porque tem alguns comentários que a galera tem feito, e aí pedimos Tumbá Babá, que entrou na live, Babá Daniel está aí na live, que ele fala, né, que o atabaque toca dentro do peito da gente, né? E que não tem esse dentro fora do terreiro, né? Ele está chamando a atenção aí. Tem também o pessoal da periferia do Gama que está te mandando um abraço, dizendo que está aqui presente, né? E todo mundo. Salve. E pensar também, né, Juan, que é uma dificuldade, né? Pensar para quem não é de terreiro, de realmente pensar nessa não dualidade, né? Da gente não ficar pensando nesse bem e mal o tempo todo. Pensar para além das dualidades, dos binarismos ocidentais também é bem importante nesse momento para a gente dialogar com o IBEJ, né? E pensar também dessa lógica não adultocêntrica, né, que a gente tem nos terreiros também. Né? A gente até conversou um pouco sobre isso quando a gente estava naquele encontro de filosofia da educação, né, de como as crianças ficam soltas no terreiro, mas estão sempre atentas a tudo. Elas não são proibidas de nada, mas elas sabem também o que elas podem e o que não podem, mas ninguém precisa ficar no pé delas. Então, acho que pensar nessa ordem não adultocêntrica, né, que a gente tem no terreiro, acho que também é bem interessante, né? Primeiro tomar a benção babá Daniel, né? E a todas as outras pessoas que entraram depois eu ainda não vi, mandar um salve para a galera aqui do Gama. Né? Tem bastante gente do axé, de fora do axé. O Tumbá é a benção para todo mundo. Quem não é de benção, salve e boa tarde também, né? Exatamente. Tem uma coisa muito importante quando a gente olha, né, os itãs sobre Ibeje, que a gente aprende também uma coisa muito importante sobre o tempo e que a gente vê nos terreiros. Enquanto o Ocidente está imaginando, né, que a gente fala muito sobre isso, né, que a criança é o futuro, não é? É o que vem pela frente. A gente tem que cuidar das crianças porque elas é quem vão garantir um futuro, etc. A gente tem uma relação entre as crianças e o futuro que eu não sei se a gente vive isso de uma maneira tão intensa no terreiro, né? Quando a gente nomeia uma criança no terreiro, né? E eu fui uma criança de axé também. Nunca tive fora do terreiro. Né? A gente está fazendo sempre referência ao passado daquela comunidade. Né? Então, a criança ela é muito mais uma reatualização, uma pirueta nessa ancestralidade que está se atualizando aqui, né? Do que uma projeção para o futuro. Né? Então tem aqui muito mais uma relação que a gente estabelece com o passado que as crianças estabelecem do que com o futuro. Uhum. Isso é muito importante. Só que o passado a gente vai vivendo sempre no presente. Né? Então, essa ideia de um adultocentrismo não faria sentido, porque o adultocentrismo colocaria a criança sempre num lugar muito estranho. Ou está num futuro que, sabe-se lá,
o que, que vai ser, né? E aí você tem sempre que lidar com a criança na forma de uma aposta, né? Formatando, esquecendo que ela traz consigo saberes, né? E o saber das crianças, inclusive, é um saber capaz de parar a morte. Esse é um ponto fundamental. E não é à toa que os povos iorubás entendem as crianças como o símbolo da sabedoria, como muitos outros povos africanos, né? Sim. Ao mesmo e é muito curioso que nessa roda da existência, assim como nós temos na nossa roda do Xirê, o mais velho e o mais novo se encontram mais ou menos no mesmo lugar. A pessoa mais velha está na frente da pessoa mais nova, mas a depender do que você esteja olhando, a pessoa mais nova vai estar na frente da pessoa mais velha. É o mesmo lugar, não é, que fecha Uhum. essa roda. Então, por isso que a criança, como esse que está chegando agora, ele ocupa o mesmo lugar desse vínculo com a ancestralidade que o mais velho. E que precisa ser protegido, cuidado como o mais velho. Né? Uhum. É muito curioso que a gente pensa assim, até na ideia de comer, né? Quando a gente vai comer, quem é que come primeiro? Os mais velhos e as crianças. Sim. Né? Não é porque a criança é vulnerável, é exatamente porque ela está nesse ciclo, não é, de um começo que está sempre acontecendo na relação com o que Contínuo. vinha antes, ou seja, não é um, uma inauguração de nada, é uma continuidade. Então É essa é como se fosse uma um sacada muito bonita. contínuo mesmo, né? Exatamente. E esse contínuo está dentro do terreiro, né, o tempo inteiro. E muitas vezes a gente até esquece isso. Por que, que a gente fala, por que, que a gente tem tanto cuidado com os yaôs que são recém-iniciados? Todo esse cuidado que a gente tem com ele tem a ver com o fato de que, primeiro, né, a gente tem essa percepção de que o orixá está mais perto por conta do quelê, né? É. Ou seja, que a gente está quase que na frente do próprio orixá, está sempre que lidando com o próprio orixá o tempo inteiro, mas é porque o Yaô recém-iniciado é a nossa criança também. Ou seja, Sim. é essa reprodução do ciclo infantil que é potência o tempo inteiro, que é potência criativa, que é potência inventiva, e qualquer um que sabe o que, que acontece na hora que está acontecendo a iniciação, sabe das artimanhas que o povo faz e das Ah, alianças que se fazem, enfim, né? Ou seja, toda aquela traquinagem que IBG tem nessas piruetas que fazem se são incapazes de ludibriar e de vencer a morte, imagina o que não são capazes de fazer também. Então, acho que a gente aprende muito nessa potência criativa, e que é uma potência criativa que passa pelo corpo, né? uhum. Que é um corpo infantil, que é um corpo maleável, que é o que a gente entende, que o corpo das crianças são corpos mais flexíveis, mas essa flexibilidade é potência e não fraqueza. Né? Sim. Então, acho que aprender que é um corpo maleável, que é um corpo que produz potência de vida, que produz conhecimento, que está num vínculo muito curioso com a palavra, porque é oralidade pura, a criança ainda está Sim. numa potência de relação com a palavra que não é ainda mediada pela escrita, sobretudo as crianças pequenas, mas que o tempo inteiro estão olhando, estão ouvindo, estão muito atentas. A gente está pensando que elas só estão brincando, quando você pensa de sai de lá a criança com um adurá gigante que você levou 300 anos para decorar, É. né? Significando nos desenhos, nas suas próprias formas de representação, né? Ou seja, criando alternativas, sempre criativas, para o modo de produzir esse mesmo conhecimento e de manter esse conhecimento em funcionamento. Né? Sim. E é muito interessante quando a gente está no cotidiano do terreiro e as crianças estão ali participando das falas que elas têm para algumas situações. Essa semana, por exemplo, foi segunda-feira, Manhã Sã distribuiu o acarajé, e aí um menino, ele está com 9 anos, já é ebome, que ele foi feito bebê, e ele não gosta de acarajé, mas a mãe falou, come só um pedacinho, porque foi em Assã que ofereceu. E aí ele virou para mim e falou assim, poxa, eu sou de Xangô, né? O pai da justiça, o Lucas de Xangô. Ele, mas é muita injustiça. Meu orixá me deixa comer tudo, mas eu não gosto de comer quase nada. É uma injustiça.
Né? Pensando que ele vê as pessoas que. O pessoal de Oxalá que quer comer dendê, e aí ele pode comer, ele é meu orixá deixa eu comer tudo e eu. Uma injustiça, eu não posso comer tudo. Né? Com a lógica que eles vão, né? A compreensão que eles vão tendo e as explicações também de uma riqueza sem tamanho, né, para a gente. Né? A gente está com as escutas abertas para essas crianças do terreiro, né? Eu acho que perpassa um pouco por tudo isso que você está falando, né? Exatamente. E acho que a gente tem que sempre lembrar que como lá fora, né, de novo, né, não tem um fora do terreiro, concordo também com o Bambam Daniel, como não tem um fora do terreiro, mas tem outras ambiências que a gente circula, e essas outras ambiências nos falam que a gente não tem que aprender com as crianças. Pelo É, contrário, que a nossa relação com a criança é só de ensino, né? Que o adulto é responsável apenas por ensinar a, a criança, nunca de aprender com ela ou de estabelecer relações múltiplas de aprendizado e ensino. E aí, muitas vezes, se a gente não presta atenção em como a gente herdou essas imagens de um orixá tão importante que é a Ibeje, né? é, a gente pode deixar de ouvir as crianças, né? E como elas estão ressignificando sem ruptura o que elas aprendem. Que elas continuam na tradição, né? Elas continuam no terreiro. E a gente pode esquecer de ouvi-las. E aí, então, a pessoa não sabe o que está dizendo, né? Quando você está mais perto do terreiro, a gente já sabe, inclusive, que quando a gente está falando que a criança tem um amigo imaginário, não tem nada de imaginário nesse amigo dela. E ela está ouvindo o que esse, entre aspas, amigo imaginário está dizendo e a gente não. E esse amigo imaginário pode ter coisas muito importantes para dizer e a gente não deixar essa fala desse amigo imaginário através dela também nos ensinar. Né? sim. E tem muitas experiências bonitas com as crianças no terreiro, exatamente porque esse jeito brincante de produzir resistências e potências, inclusive aquilo que a gente acredita, porque as crianças são alegres, as crianças são interessantes, mas elas são potências. E, e muitas vezes essa potência vai nos colocar em um lugar que a gente vai falar, opa, peraí, isso aí talvez pudesse ser de um outro jeito. E aí, se a gente escuta, pode se reposicionar. Se a gente decidiu que não tem o que ouvir, pode fazer com que a gente faça cair no esquecimento toda essa potência que as crianças estão trazendo. E assim como Ibeje. Ibeje foram as últimas. E tem uma outra coisa muito bonita nesse tanque que às vezes a gente deixa passar. Ibeje foram as últimas. Teve que muitas pessoas tentarem lá resolver o problema com o Iku antes de que Ibeje pudesse agir. Ou seja, é como se elas fossem relegadas, postergadas, ou como se porque são crianças não tivessem tanta importância. É bom voltar a esse TAN também para aprender que a infância não é um vaso onde a gente está colocando as coisas. Ela é a potência da ancestralidade que se atualiza aqui, que está aqui com ela. Né? Ela está ali na sua. O orixá continua ali, o Vodun continua ali, o Inquis continua ali, não vai aparecer no futuro. Né? Sim. E não tem uma separação entre aquilo que é a potência das crianças e a potência dos adultos. O que não precisa acontecer é uma disputa, porque cada um tem a sua função na comunidade. Eu não preciso disputar se eu sei mais do que uma criança. Né? Porque muitas das vezes, e todo mundo que já convive com criança em terreiro, viu que a gente está com um pepino para resolver, e aí vai ter que organizar para ir para o jogo para resolver, enquanto isso a criança está dizendo aquilo, a mesma coisa que a gente vai ouvir do jogo, está na boca da criança, está no desenho que ela está fazendo ali. Né? Verdade. E aí, isso tem a ver com o modo também como a gente não pode pensar essas imagens como metáforas. Né? A criança é o símbolo. Não, ela está ali, assim como o Ibeje está ali. Não é símbolo de coisa nenhuma. É a experiência da potência ali, naquele momento. Né? E aí é muito importante que a gente retome isso.
E como eles criam estratégias também, né, para vivenciar as coisas para além do muro do terreiro, né? A gente tem uma dofona de Oxum, a Tatá, dofona Tatá, e aí ela tem parado em algumas escolas que não se dizem confessionais, mas que acabam botando as crianças para rezar, enfim. E aí ela criou uma tática para rezar, ela junta a mãozinha, né? E ela faz a dura de Oxum, com a mãozinha junta e canta. Ela até gravou um vídeo, a vereda Oxum, e canta para Oxum. Né? E ela se apresenta, sou dofona Thalita, lousada de Oxum. Então, as crianças também, nesses espaços, elas vão criando estratégias, né, de proteção. Acho que aí que eu lembro mais de Ibeja, né? Como essas traquinagens das crianças, elas acabam sendo ferramentas para elas, né, de defesa mesmo, quando elas estão afastadas ali do espaço do terreiro, mas querem garantir as suas práticas, porque é uma forma de garantir a sua prática naquele espaço, né? E como uma menina de 5, 6 anos já consegue fazer esse movimento, né? Como o Ogan que o Dofono Tarcísio apresentou semana passada também, em que ele entregou uma imagem do continente africano e ali dentro ele desenhou o atabaque, isso é Ayá, incrível. né? O nome uma criança fazer essa ligação de que é uma matriz africana, né? Então, isso é uma potência que a gente precisa, é o que você falou, a gente precisa estar atento a esses sinais, né, do terreiro o tempo todo, né, que essas crianças trazem para a gente, né? Exato. Exato. E porque elas estão o tempo inteiro também experimentando os limites das regras, né? Sem criar uma ruptura, elas estão experimentando os limites das regras. E com isso aprendem a se defender. Né? A se defender para continuar fazendo aquilo que as mantém na sua comunidade, naquilo que elas entendem, né? Como sendo a sua comunidade. E elas entendem que são do terreiro. Elas não estão ali perdidas. Né? Ou seja, parte dessas piruetas, né, dessas traquinagens que as crianças fazem, são estratégias que as nossas mais velhas faziam o tempo inteiro também. Né? O que é pegar, juntar a mãozinha? Que exemplo maravilhoso da dofona, né? O que é juntar as mãozinhas e rezar um adorar, se não refazer o ciclo de resistência que foi instaurado na dimensão do sincretismo religioso? E aí, isso não apenas nos ajuda a entender como ela está fazendo a sua própria estratégia ali de resistência para poder continuar sendo quem é, mas também nos ensina que as mais velhas estavam fazendo lá atrás, quando montam o sincretismo religioso, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente pensa que, não, isso é um negócio de subordinação, isso é esperteza, minha gente. Isso é esperteza. Enquanto a figura que está ali regulando está achando que a pessoa está fazendo aquilo que ela quer que ela faça, ela está fazendo outra coisa. É um belo de um E tá mantendo os seus valores, está mantendo aquilo que lhe dá sentido. E ela está rezando para o orixá dela, que é o que dá sentido à vida dela, que ela entende. Ela já compreendeu que ela e Oxum são uno, são um contínuo, estão vinculadas. Então, quando a gente olha isso, a gente tem que olhar com muita suspeita, por exemplo, com todos esses discursos, quando eu olho esse tipo de exemplo, todas as nossas críticas a um sincretismo religioso como se fosse um sinal de subserviência, de ignorância. Acho que aí nós temos um espaço de resistência, de criação muito bonito. Né? E que as crianças estão o tempo inteiro fazendo isso. Né? E aí elas não são só exemplo, elas são continuidade. Elas estão fazendo exatamente a mesma coisa que as nossas mais velhas faziam, né, para manter as nossas comunidades funcionando hoje
minimamente, né? Isso é muito bonito. Adorei, E isso adorei o dá, exemplo. isso dá um fôlego para a gente, né? Porque a gente vê que são crianças que estão compreendendo todo esse processo do terreiro e estão construindo garantias, né, essa continuidade, né? Mesmo usando essas estratégias que algumas pessoas acham que não, que tem que. Mas são crianças, né? Eu até já falei isso contigo, eu nem falo que elas são empoderadas, eu acho que elas criam estratégias para esse empoderamento, né? Para poder lidar com essas situações, né? A Luana Luna até falou aí que o Simas fala que é o drible, drible, né? Vai driblando as coisas como um jogador de futebol. O Cristiano Santana também fala que o Sarmento mostra a necessidade da gente dar atenção a essa potência das crianças, né? E lá em casa a gente tem muitas crianças, né? A gente já tem uma geração que já está adulta e já tem uma outra que está crescendo e a gente vai observando essas estratégias que elas vão traçando de pedir para gravar vídeo, que é o caso do Ebome Lucas, que um colega falou que ele não ia para o céu, e aí ele pede para gravar um vídeo e postar no Facebook da mãe, explicando o que é o candomblé, porque ele acha que as pessoas falam mal do candomblé porque não sabem o que é. Então ele explica o que é o candomblé, né? O que o pai de santo, que o babá faz na casa, o porquê dele querer ajudar, quando ele crescer, ele querer fazer a mesma coisa que o babá. Então, eles vão buscando caminhos, né, para poder lidar com todo esse racismo religioso e lutar também aí lutando contra essa necropolítica, né, que infelizmente vai acompanhando a gente nesses caminhos, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio Seabra, ele está perguntando se nós voltamos à infância quando nos iniciamos. Ah, essa é uma pergunta difícil. Porque eu acho É. que o terreiro é sempre numa relação entre a infância e o útero, né? Toda a vida do terreiro é uma relação entre a infância e o útero. Acho que a gente poderia, de uma maneira geral, fazer uma grande síntese da nossa experiência, né? Nessa relação. Mas a entrada é sempre infantil, né? O ponto é saber se a gente sai dessa infância. E eu não estou seguro disso. Porque no final É. das contas, quando a gente pode até tentar sair. A gente pode até tentar sair. Mas quando a gente lembra que a gente tem uma relação com o ancestral, com o nosso orixá, com o nosso vodum, com o nosso inquice, com o nosso encantado, que é sempre essa relação de um pai com o filho, a gente vai estar sempre na mesma relação que eu, o adulto, tem com a criança, a gente vai estar nessa relação do ancestral conosco. Né? Acho que, ao fim e ao cabo, essa relação, o terreiro é sempre infantil. Né? E não é à toa que a gente traz os orixás para o mundo, né? Para a festa no mundo, através de uma festa, né? De uma Uhum. brincadeira. Xirê é uma das palavras que os yorubás usam para falar da brincadeira. A mesma brincadeira, né? Inclusive qualquer transcrição que vocês vão encontrar desse tan em Yorubá vai se referir no finalzinho dele, né? Que Ibeji vence a morte, mas gosta mesmo de brincar, e a palavra é Shire. Né? Ou seja, esse Shire que é a nossa festa, que é nosso encontro, a nossa repotencialização, recriação de mundo, fortalecimento, é um modo de ser brincante do próprio terreiro. Acho que só quando a gente esquece isso por conta do racismo, por conta do racismo epistêmico, por conta do racismo religioso, é que a gente quer se livrar da infância. Porque a infância e a velhice são pontos que se tocam o tempo inteiro. Né? Tem um outro provérbio iorubá que diz que quanto mais velha a pessoa, ela mais sábia fica, mais próxima da criança ela também fica. Essa ideia de que as crianças e os velhos se parecem muito. Né? Sobre os velhos muito velhos, né? Eles se tornam infantis novamente. Uhum. Porque, de novo, aquele encontro da roda entre o mais velho e o mais novo não está junto. Né? Quando a gente pensa que essa mesma roda da festa que recebe o Iaô,
é a mesma roda da festa que começa o axexê. Ou Sim. seja, os ciclos de vida e de morte, né, que vinculam essa potência da criação são sempre infantis. Sempre. A gente nunca se desliga dessa dimensão infantil, mas a gente começa sempre como criança, né? Eu acho que é sempre pensar que essa criança agora a gente tem que se livrar também dessa noção ocidental de criança. Tá? A gente tem que descolonizar e tem que pensar na criança do terreiro, na criança que está ali no signo de beijo. Que se você fica com aquela criança piagetiana, se você fica com essa criança que a gente está pensando que é um adulto em miniatura, se você está ficando com essa criança que é aquela coisa que você tem que moldar que nem um barro, que é uma folha em branco, vai dar ruim. Já era. Porque não é essa criança que está no terreiro, não é a criança que vive no ciclo de Beijing, não é? Nessa experiência que Beijing nos conta. Né? E sempre vem alguém depois, né? Porque depois de Tai Kende vem Idou, e isso vai criando uma continuidade infinita. Né? E acho que é sempre muito importante lembrar. A festa e a brincadeira, como um modo de ser do terreiro, o tempo inteiro. A gente canta para tudo. A gente canta Sim. para as folhas, a gente canta para o chão, a gente canta para a luz, a gente canta para a comida. A nossa reza é cantada. Cantada, Né? Mesmo quando você está só recitando, esse modo de recitar é cantante. E a música é uma brincadeira com a palavra. Né? A nossa guerra é dançante. Ao Ashire Ogum. A gente vai para a guerra brincando. Não é? Então, como é que a gente pode se desvencilhar disso? É só por um processo de esquecimento. Né? E acho que essa potência criadora da brincadeira, do jogo, da pirueta, né? é, só nos é retirada se a gente esquecer dela. Eu acho que mais que nunca, né? Olhar para as nossas crianças, não para qualquer criança, não para essas imagens romanceadas de crianças que vêm do Ocidente, né? Ou dessas imagens mórbidas de criança, né? Que acabam por ser violadas o tempo inteiro na sua infância, numa relação muito perversa com o trabalho, com o sexo, com a escolarização, tudo muito violento nessa experiência. Agora, se a gente olhar para a nossa infância, né? Para essa infância que é o começo, mas também o encontro com o mais velho, com o mais ancestral, né? Que não tem a ver com o futuro, mas está sempre numa continuidade com o passado, e que, portanto, não pode ser pensada como uma folha em branco, que ensina que esse corpo é potência, que esse corpo é flexível, que esse corpo é maleável, que esse corpo é criativo, né? E que, portanto, né, tem sempre o que nos ensinar. Sempre, sempre, sempre. Essa fala até emociona a gente, né? Porque é um pouco isso que a gente vivencia no terreiro e a gente também vai educando os adultos que estão chegando no terreiro, né? Que já chegam com a sua imagem de infância formada, né? Eles vão percebendo também, aprendendo a como aprender com essas crianças, ouvirem mais essas crianças. Né? A gente tem a sorte do babá ter essa atenção. Qualquer coisa que a criança fale, ele dá atenção a essa criança, ele para ouvir essa criança, porque ele tem essa sacada de que às vezes é uma coisa que ele ia sentar na mesa do jogo para verificar, né? Ou um detalhe que ia passar despercebido e a criança está ali atenta. Acho que a gente tem histórias hilárias até, né? Eu já tive Ogã que chamou a atenção porque eu estava com uma saia e ele percebeu o Ogã, ele estava na época com 8 anos, e ele falou, essa saia aí não é da sua pombagira, não sei o que. Eu falei, então a senhora vai comprar uma nova, né? Porque a senhora está usando, né? Então, essas sacadas, né? E essas chamadas de atenção que a criança dá na gente, e a gente escuta, né? A gente escuta, respeita, e isso também é um aprender para a gente, né? Que a gente que está ali no terreiro, que está chegando já adulto no terreiro, né? Também começa a ter que aprender a olhar
essa criança de uma forma diferente e a escutar essa criança também com uma atenção diferenciada, né? De que ela pode estar ali ensinando a gente também e muito, né? E entender essa lógica desse respeito à criança, acho que esse Itan de beijo faz a gente refletir profundamente sobre as crianças que a gente tem dentro do terreiro, né? De como a gente precisa ser respeitoso e respeitar esses pequenos que estão ali dentro desse espaço, né? Tem uma coisa muito bonita sobre também a presença das crianças, né? E por que a gente precisa se esforçar para retomar a infância como potência? Como a pergunta que foi como chamava? Foi o Fábio que fez a pergunta, né? Foi Fábio Seara, é. Fábio. É, essa pergunta faz com que a gente se recorde, por exemplo, que quando você está pensando que o Iao reproduz, né, que o Muzenza reproduz, que o Vodun se reproduz no seu nascimento, aquilo que é a entrada no mundo como uma criança, né, mostra também que a gente vai aprender e deve aprender com as crianças. Então esse é o momento de olhar como é que as crianças aprendem. Ao contrário das crianças ocidentais, que foram entendidas como um vazio de conhecimento, as nossas crianças não aprendem o tempo inteiro fazendo 1 milhão de perguntas. Uhum. Elas fazem muitas coisas. Perguntas é uma delas. Né? Mas não é o centro da criança do terreiro, não é estar perguntando sobre tudo, porque inclusive ela vai ter entendido rapidamente que não é esse o caminho para ela entender as coisas. Né? Porque ela vai entender também que quando ela faz pergunta, muitas vezes a gente vai responder o que a gente quer que ela entenda e não o que efetivamente ela quer saber. O que ela sabe imediatamente aqui. Então, como que a experiência que atravessa uma escuta, um olhar atento e ao mesmo tempo uma atenção que não para esse fazer brincante, esse fazer festivo, esse fazer de estar junto com outras crianças. Né? Isso é muito importante. E talvez esse seja um senso de comunidade, que potencialize um senso de comunidade muito, muito importante para nós. Acho que a gente precisa, mais que nunca, infantilizar, num sentido das infâncias de terreiro, as nossas relações. Né? Apesar de que, e é muito interessante, não há uma palavra para infância em Yorubá, assim como não tem em Quimbundo, não tem em Bakong, que são as línguas que eu conheço. Mas essa ideia da experiência da criança como Amodé, né? No caso do Yorubá, né? Do Ndengue, do Quimbundo, mostram pra gente sempre uma proximidade com o comunitário, com o que está ali ao nosso entorno. Né? Uhum. E não é à toa que, pelo menos nas terras iorubás, Ibeja são entendidos como filhos de Ebé. Né? Ebé é uma divindade que é a mesma que nomeia a comunidade. Né? Ebé é também Uhum. uma divindade. E Ebé tem como seus filhos, né? A comunidade tem como seus filhos Ibeja. Né? Esses Ibejas que e também são entendidos como filhos de Oxum, como filhos de Oyá, como filhos de Iemanjá, como filhos de tanta gente. Né? Ou seja, eles são filhos da comunidade. Né? E quando a gente se vê como filhos da comunidade, num aprendizado sempre que atravessa um corpo potência, que atravessa uma escuta integrativa, que não é invasivo, que não é violento, né? A gente retoma na experiência da criança os nossos modos de aprender e de ensinar. Porque as crianças, imediatamente no momento em que elas aprendem, qual é o jogo mais interessante? Ensinar aquilo que ela acabou de aprender. Quando elas estão ensinando uma outra a dançar, por exemplo. É muito engraçado quando a última vez que eu tive em Salvador, eu tive numa casa em que eu vi uma experiência muito bonita das crianças tentando ensinar para as mais novinhas o giro que o Ogum dá antes de ir para o tambor, né? Que, digamos, é um negócio que exige equilíbrio, etc. É uma técnica.
E a mais sim. velha, que devia ter uns 5 anos, estava tentando ensinar para o menorzinho, que tinha uns 2 ou 3. Não sei a idade direito. E era a coisa mais bonitinha do mundo, porque quando ela via que quando ele rodava, que ele podia cair, que ela ia segurar ele, falava, não é assim, bota o pé desse jeito. E ela estava fazendo aquilo como um modo da brincadeira, hiper feliz que ela tinha acabado de aprender. Ou seja, uma consciência do corpo, uma consciência do corpo do outro e do limite do outro, para ensinar. Se a gente não entender que essa é uma das coisas mais potentes do mundo, no sentido de entender como a gente ensina, como a gente aprende, comunitariamente, né, que a gente aprende para ensinar em algum momento, pode não ser naquele momento, mas em um outro, e a gente só sabe que sabe na medida em que é capaz de ensinar, e que essa dupla que se instaura na infância entre o ensinar e o aprender, que só sabe ensinar quem de fato aprendeu, nos ensina também muito, né? Sobre essa paciência com o tempo do aprendizado. As crianças têm uma outra temporalidade exatamente porque não estão nessa afobação. Apesar de que às vezes a urgência aparece, mas a urgência também pode ser brincada, pode ser Uhum. piruetada, enfim. Então acho que isso é muito interessante para pensar nesses contextos, né? Em que a gente não precisa buscar fora das nossas próprias referências o modo como a gente teoriza, como se ensina e como se aprende. E nesse gesto ético, nesse gesto político, nesse gesto brincante, dessa relação bonita, não é, entre o ensinar e o aprender. Isso as crianças estão ali fazendo o tempo inteiro. A gente não precisa teorizar isso se a gente olhar para o que elas estão fazendo e como que elas estão no terreno fazendo as Verdade. coisas. A gente tem uma pergunta aqui, mas tem 5 minutinhos só também. E aí eu queria saber se a gente tenta responder essa pergunta e abre uma outra, que eu queria que você falasse um pouco do livro e também fizesse as considerações depois finais, pode ser? Talvez a gente possa voltar já encerrar e voltar para fazer essa outra, porque se a pergunta demandar um pouco mais de Sim, elaboração, a gente tem que beleza, parar ela no então. meio. Então vou encerrar aqui e a gente continua então na outra. Pode ser? Gente, então Beleza. vamos voltar para a próxima, tá? Até daqui a pouquinho, rapidinho.